A criança, muito precocemente, mostra capacidade de conversar ou de fazer algumas palavras, de falar algumas palavras. Já pelos 12 meses, a gente já espera as primeiras palavras de uma criança. Se por volta dos 12 meses a gente começa a ver que a criança não está falando papai, mamãe, dá, de novo, mais, algumas palavrinhas que muitas vezes aparecem, água, comida, tetê, são as palavras que muitas vezes aparecem primeiro. Se aos 12 meses a gente vê que elas não aparecem, a gente começa a desconfiar. E muitas vezes, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, a criança ainda não fala. E isso muitas vezes é o que leva os pais a buscar ajuda. O espectro do autismo é mais do que simplesmente uma dificuldade de comunicação verbal. É mais do que uma dificuldade de fala. Uma criança que está no espectro do autismo tem dificuldades em outras áreas, especialmente na comunicação social, na interação social e em outros aspectos da socialização. Mas a fala é frequentemente uma das principais preocupações da família. E essa é realmente uma questão muito importante, porque é através da comunicação que a criança é capaz de exprimir suas necessidades, de demonstrar seus interesses e de se comunicar com a gente. Uma coisa que eu vejo acontecer muito frequentemente são crianças por volta dos 5, 6, 7 anos que desenvolveram comunicação verbal, mas que ainda não têm realmente estabelecida a fala. Muitas vezes a gente faz um trabalho focado na comunicação verbal, mas esquecemos de uns pré-requisitos muito importantes que garantem que a fala vai ser utilizada de forma funcional. Mas o que é uma fala funcional? Falar é trocar uma mensagem com um interlocutor. É passar através de uma comunicação verbal uma mensagem que vai causar um efeito no ambiente ou na pessoa com quem eu me comunico. Acontece muito frequentemente de uma pessoa que está trabalhando a linguagem trabalhar somente as palavras. Por exemplo, vi num programa de uma criança de 4 anos que ainda estava aprendendo as primeiras palavras, o ensino de algumas palavras como, por exemplo, pirata, bomba, que são palavras que a criança não usava muito cotidianamente e que não tinham muita função e utilidade na vida daquela criança. Ela pode até aprender a falar a palavra, a ter a dicção e soltar o som específico daquela palavra. Ela pode até aprender a falar pirata, mas se isso não tiver utilidade prática na vida da criança, o ganho é muito pequeno. E a chance daquela criança utilizar essa palavra no dia a dia de forma funcional é muito pequena. Quando eu quero ensinar à criança suas primeiras palavras, eu começo por uma função muito importante, que é a função que é a mais recompensadora para a criança, que é a demanda. A criança, quando aprende a pedir as coisas, ela ganha imediatamente algo em retorno. Se a criança fala água, ela consegue matar sua sede. Se a criança fala dá, ela consegue obter algum objeto. Se a criança fala não, ela consegue reduzir algum estímulo aversivo ou afastar alguma pessoa que está fazendo alguma coisa que ela não está gostando no momento. Então, quando ela consegue pedir, quando ela consegue demandar, a chance dela querer falar mais frequentemente é muito maior. Então, a primeira função da linguagem que geralmente a gente ensina é a demanda. Nós ensinamos a criança a pedir. Tenho visto muitas vezes em terapia as pessoas ensinarem a criança a nomear. Ela nomeia frutas, ela nomeia animais, ela nomeia meios de transporte, mas no final das contas, quando ela quer uma banana, ela não vai falar banana para pedir a banana. Ela aprendeu a falar banana para nomear a banana quando vê, mas não aprendeu a pedir banana quando ela quer comer uma banana. Nessas situações, o ganho para a criança é muito pequeno. E o ganho sendo pequeno, a tendência dela reproduzir de forma espontânea na vida do dia a dia fica muito reduzida. Mas em relação aos pré-requisitos da linguagem verbal, a primeira coisa que a gente quer é que a criança fale, mas para que a criança possa falar de forma comunicativa e eficiente, existe uma série de pré-requisitos. Para que a criança possa avançar na linguagem verbal, eu preciso primeiro garantir que ela compreendeu a função da linguagem. Como eu sei que a criança compreendeu a função da linguagem? Quando a criança tenta trocar mensagens intencionalmente. Um dos primeiros comportamentos que eu trabalho para a função da linguagem é o olhar como ato comunicativo. Como que eu ensino a criança a olhar para comunicar? Eu começo geralmente fazendo alguma coisa engraçada com a criança. Por exemplo,
Eu começo muitas vezes fazendo alguma coisa que eu sei que chama a atenção da criança ou usando um objeto que eu sei que chama a atenção da criança. E nessa hora, uso o que a gente chama de suporte posicional, que é alterar a posição do objeto para facilitar o contato visual. Então, por exemplo, eu sei que a criança gosta muito desse avião. Então, o que eu faço? Eu vou oferecer o avião para a criança. Quando ela vem pegar, eu trago para a linha do olhar. Quando ela olhou no meu olho, eu entrego o objeto para a criança. Esse suporte posicional muitas vezes garante que a criança compreenda que, quando ela me olha no olho, ela ganha o que ela quer. Mas eu não começo já colocando perto do olho. Eu começo primeiro oferecendo para a criança e vendo se ela vai olhar para o meu olho. Se ela não olhar, eu trago para a linha do meu olhar. Se ainda assim ela não olhar, trago para perto do olho. Se ainda assim ela não olhar, uma coisa que às vezes funciona que é mais artificial e um controle ainda maior é colocar atrás da cabeça. Muitas vezes isso funciona. Então, eu ofereço normalmente, se a criança não olhar no meu olho, eu trago para a linha do olhar. Se ainda assim ela não olhar, eu trago para perto do olhar. Se ainda assim ela não olhar, para trás da cabeça. E se ainda assim ela não olhar, eu não entrego o objeto imediatamente. Outra coisa que é importante ensinar para que a criança use o olhar como ato comunicativo é olhar quando eu seguro um objeto. Então, como eu faço? Eu seguro um objeto que a criança quer. Ela vai puxar o objeto. Eu espero 1 segundo para ver se ela olha no meu olho. Se ela não olhar, faço o mesmo procedimento. Trago para a linha do olhar. Se ainda assim não olhar, trago para perto do meu olhar. Assim que ela olhar, eu solto, para ela compreender que o olhar dela garantiu que eu soltasse o objeto. Mas a mesma coisa serve também para vocalizações, serve também para gestos. Se de repente eu pego e ofereço para a criança e ela faz e faz uma vocalização, eu entrego o objeto imediatamente. Para que ela compreenda que a vocalização que ela fez é que fez com que ela recebesse o objeto. Isso se chama vocalização intencional. Muitas vezes a vocalização da criança não é intencional. Ela faz um barulho, às vezes até mesmo reclamando. Mas eu vou lá e dou o objeto imediatamente para ela compreender que quando ela faz o som, ela ganha o objeto. Mas nessa hora é muito importante que a vocalização que ela fez seja um som de voz, não uma reclamação ou um grunhido, por exemplo, ou um choro. Porque se ela chorar e conseguir o objeto, ela vai aprender a chorar ao invés de pedir. Ela vai aprender a chorar ao invés de falar. Ela vai aprender a chorar ao invés de vocalizar com intenção. Uma outra forma de ensinar a função da linguagem é fazer rotinas sensório-sociais. Isso eu vou explicar num próximo vídeo e vou mostrar como utilizar as rotinas sensório-sociais para aumentar a comunicação verbal, gestual e por contato visual de sua criança. Assim que a criança aprendeu a usar o contato visual e vocalizações intencionais para comunicar, eu vou utilizar essas vocalizações intencionais mais frequentemente. Então, quando a criança quer um objeto, eu vou colocar fora do alcance dela e vou falar o nome do objeto para que ela possa vocalizar. Vamos dar um exemplo. Mais uma vez eu pego o meu avião. Então, a criança quer o avião. Quando ela vem alcançar, eu tiro um pouco do alcance da criança e falo avião. Uma vez. Se ainda assim ela não fizer nenhuma vocalização, eu falo novamente avião. Se ainda assim ela não vocalizar, na terceira eu falo confirmando como se ela tivesse dito avião. Avião, e entrego para ela. Por que eu não seguro? Enquanto ela não falar, ela não ganha. Porque quando a criança está aprendendo a falar, falar é muito difícil. Então eu seguro somente por 2 turnos e na terceira eu já entrego. Nesse ritmo que eu utilizei. Avião. 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 E entrego o avião. A criança nesse momento vai estar usando alcance dirigido ou vai estar apontando. E se ela vocalizar, eu entrego mais rápido. Então ficaria assim. Avião. Se a criança vocalizar, eu já entrego imediatamente o avião. Nesse momento, a criança não precisa ainda falar avião. Lembra? Eu estou trabalhando vocalização intencional. Uma vez que a criança está vocalizando intencionalmente, eu não vou demandar e não vou pedir que ela vocalize cada vez que ela quer um objeto. Porque senão ela vai aprender que, ao invés de vocalizar, o que ela tem que fazer? Me olhar e ficar esperando que eu fale as 3 vezes consecutivas.
Ela vai compreender. Ah, quando eu vou obter alguma coisa com o Thiago, ele repete 3 vezes, na terceira eu ganho. Como que eu faço para evitar que isso aconteça? Metade das vezes eu entrego assim que a criança pedir com um gesto. A outra metade eu tento tirar a vocalização intencional. Então a criança vem pedir, eu já entrego o avião. Na próxima, quando ela vier pedir, eu faço de novo. Avião. 3 vezes consecutivas. Sempre lembrando, se ela vocalizar, eu entrego antes de completar a terceira, o mais rápido possível. Então, eu ensinei a criança a olhar como ato comunicativo, a vocalizar com intenção. Quando ela já vocaliza com intenção, eu vou usar isso frequentemente. Eu aumento a frequência de vocalizações intencionais. Quando ela já vocaliza intencionalmente muito frequentemente, eu começo a fazer o mesmo procedimento para tentar refinar as sílabas, para tentar refinar a palavra. Por exemplo, antes eu aceitava quando ela fazia para ganhar o avião. Agora ela já faz frequentemente, ou seja, ela já vocaliza com intenção frequentemente. O que eu vou fazer agora? Eu vou exigir uma vocalização um pouco mais precisa. Então, se eu fizer avião e ela fizer eu não vou dar imediatamente, porque ela já sabe fazer isso frequentemente. Então eu vou fazer o quê? Não dou. Avião. Se ela fizer já aproximou mais de avião do que de Então, eu já dou o avião. Qualquer pequena aproximação que chegue mais perto da palavra avião do que a vocalização que a criança fazia antes, eu entrego o avião mais rápido. E se ela só vocalizar da mesma forma, eu faço novamente as 3 repetições. Uso esse mesmo procedimento para melhorar a pronúncia. Gradualmente a criança vai melhorando a pronúncia, até que eu consiga tirar a palavra completa para fazer uma demanda. Aumento a frequência de palavras e aí vou tentando tirar frases, sempre usando o mesmo procedimento. Então, para finalizar, se a criança ainda não compreendeu a função da linguagem, ou seja, que ela consegue usar o olhar, os gestos ou as vocalizações para comunicar o que ela quer, ainda não posso simplesmente ensinar a linguagem por palavras. Mesmo que a criança seja capaz de falar palavras, se ela não compreendeu a função da linguagem, ela vai falar pouco frequentemente e pouco funcionalmente. Quando ela já entendeu a função da linguagem, aumento a frequência de vocalizações intencionais. Quando as vocalizações intencionais já estão frequentes, tento tirar aproximações vocais. Quando as aproximações vocais já estão frequentes, tento tirar palavras. Quando as palavras já estão frequentes, começo a construir frases, sempre dando o modelo verbal para que a criança imite. Essa imitação da criança gera muita ecolalia, e aí vou ter que usar um procedimento de correção verbal, que eu vou ensinar em um vídeo mais para frente. Sempre tente ensinar a linguagem num contexto positivo. Se você demanda demais da linguagem, isso vai ser aversivo para a criança e ela vai parar de comunicar, ou ela vai comunicar de forma inadequada. Sempre envolva ela na brincadeira. Assista o vídeo sobre motivação, assista os vídeos sobre interação, sobre variação de jogo e use essas estratégias para ensinar a linguagem. Se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de compartilhar com pais e profissionais que possam também se beneficiar desse material. Muito importante, não se esqueça de se inscrever e de clicar no sininho para receber as notificações quando tivermos novidades aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu joinha e de deixar o seu comentário ou a sua pergunta. Muito obrigado e até mais!